Seja o coração de Jesus. Boa noite, filhas. Bem-vindas a mais uma live, mais um dia que iremos meditar um pouco sobre a vida de oração da Mãe Espiritual pelos sacerdotes. Gratidão a todas que têm nos acompanhado, que têm estado conosco, que têm partilhado também um pouquinho da sua história, cada filha, cada mãe espiritual que tem participado conosco, que tem partilhado um pouquinho da sua história, da sua vivência, a este chamado à vocação espiritual pelos sacerdotes. Vamos esperando todas aquelas, gratidão pela presença das senhoras conosco. Olá, Júcia, Deus abençoe. Filhas, louvado seja o coração de Jesus. Para sempre no coração de Maria. A senhora me ouve? Perfeitamente, filha. Bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou dando Deus abençoe também aquelas que estão entrando aqui e pedindo a bênção. Hoje nós vamos ter aqui a nossa filha Jasmere, que é do nosso apostolado na Bahia, em Feira de Santana, onde nos veremos daqui a pouco, né, filha? Daqui uns dias, no nosso retiro espiritual, para essa oração das senhoras também. Eu vou então começar, vou fazer uma oração para nós iniciarmos esse momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos fazer uma oração do nosso Pai Fundador, do nosso apostolado, ame pelos sacerdotes. Ó minha Senhora, Mãe Santíssima e Imaculada, a vossa maternidade foi consagrada por Deus para ser via de salvação para a humanidade inteira. Dai-me a graça de unir-me à vossa santa maternidade, a fim de que, comungando das vossas intenções maternas, eu possa cumprir santamente a missão a mim confiada, pela misericórdia divina, de oferecer-me por uma vida de oração e sacrifícios, como vítima do amor materno, para a santificação dos sacerdotes. Ó minha querida e boa Mãe, assisti-me, guiai-me, instruí-me, para que eu seja um instrumento útil da vossa misericórdia materna. Assim seja. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. São José, rogai por nós. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então, dando continuidade às nossas meditações, quero fazer um breve resumo antes da gente ouvir aqui um pouquinho do testemunho da nossa filha Josimere sobre a sua experiência com a maternidade espiritual. Nós estamos então falando sobre um itinerário, um caminho para a nossa vida de oração, para que nós possamos então progredir a cada dia na nossa vida espiritual, para assim também ser fecunda a nossa vocação à maternidade espiritual e, claro, a nossa primeira vocação, o chamado à santidade. Então, primeiro nós falamos sobre o oferecer-se a Deus, como um primeiro passo, um primeiro degrau para a nossa vida de intimidade com Deus. A exemplo deste oferecimento, de que tudo devemos ofertar a Deus, nós trouxemos Santa Jacinta, esta pequena, grande mãe espiritual, né, que nos encanta
pela delicadeza, pela simplicidade de cada oferta que ela fez ao longo da sua breve vida nesta terra, e que foi aí exemplo, né, do Papa São João Paulo II ao falar da maternidade espiritual. Então ela cita esta pequena criança de 7 anos, que foi mãe espiritual do próprio Papa, né? Doando ali a sua vida, a sua enfermidade, as suas pequenas ofertas de amor, de sacrifício para a salvação das almas. Então Santa Jacinta tem muito a nos ensinar sobre este amor pela salvação das almas que deve estar no nosso coração materno. Depois nós falamos sobre a conformidade com a vontade de Deus. Aqui nós trouxemos grandes santos que falam sobre o assunto. Então trouxemos o Santo Afonso Maria de Ligório, com o seu livrinho sobre a conformidade com a vontade de Deus, onde ele apresenta como sendo um forte elemento para a nossa vida de oração. O próprio Santo Afonso cita uma grande santa, uma grande doutora da Igreja, que é Santa Teresa de Jesus, que também vai falar que não há vida de oração sem essa diligência, né? Ou seja, esse cuidado, esse zelo de nos deixarmos ser moldados pela vontade de Deus. Né? São Maximiliano Maria Kolbe também vai dizer que não há nossa vontade, né? Apenas a vontade de Deus em nossa vida. E isso nós precisamos compreender. Também, semana passada, nós trouxemos o Padre Adolfo Tanqueray, né? Dizendo que um dos principais meios de santificação é justamente nos conformarmos com a vontade de Deus. E por último, nós trouxemos também o recolhimento, como este meio, como diz o próprio Jesus, a Beata Conchita, esta chave para a nossa vida de oração seria o recolhimento. Primeiro falamos de um recolhimento ativo mesmo, como diz Santa Teresa de Jesus no seu livro Caminho de Perfeição, né? Que ela vai nos chamar a atenção por buscar esse recolhimento exterior, para depois chegarmos a um recolhimento interior, para que ele não seja fruto de uma soberba, de uma vaidade nossa espiritual. Né? Então, se nós queremos de fato nos recolhermos, né, encontrarmos então aquele que é o Senhor dos Senhores, o nosso hóspede da nossa alma, nós precisamos buscar então viver este recolhimento. Né? Precisamos buscar então nos silenciarmos interiormente, buscar uma intimidade profunda com nosso Senhor. Né? E Santa Teresa tem uma frase que é muito forte para nós, que Deus não se entrega inteiramente àqueles que não se entregam inteiramente a Ele. E o recolhimento é esse primeiro passo de entrega que nós temos que dar. Esse recolhimento ainda ativo, né? Para depois nós falarmos de fato de um grau da nossa vida de oração, que é a oração de simplicidade. Depois do nosso progresso na nossa vida de oração, nós chegaremos a essa etapa. Falamos sobre algumas virtudes anexas que nos ajudam a este recolhimento, segundo Jesus, a própria Beata Conchita, que é o desejo de uma solidão espiritual, o silêncio, que é próprio ali, o recolhimento é filho do silêncio, né? A própria meditação, a própria vida de oração, de contemplação, são todas as virtudes que vão ali abraçando, então, esse recolhimento. Né? E terminamos com uma frase também belíssima de Santa Teresa de Jesus, né? Chama-se recolhimento porque nós precisamos, então, recolher a nossa alma, recolher todas as faculdades da nossa alma, para irmos ao encontro de Deus. Aqui eu quero trazer já um primeiro testemunho, para já ir abrindo para nossa filha Josi falar um pouquinho, que é de uma das mães espirituais que está neste livro, né? Neste documento da Congregação do Clero, onde em 2007 foi publicado, nos chamando a atenção, com a bênção papal de São João Paulo II,
a esta vocação escondida, diz o Papa, que é a vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Aqui nós temos uma mãe de família, uma inglesa, a Elisa Vulgan, né? Esta mãe era de uma família de raiz protestante, mas que se dedica, né? Se converte aí, tem toda uma vida espiritual. E é muito bonito quando aqui, neste livro, aponta o grande poder desta mãe, a Elisa, não só para o exercício de uma maternidade espiritual, mas para o próprio exercício da sua maternidade biológica. Ela casou, ela teve 14 filhos, morre ao dar à luz ao 14º filho, e ele aqui diz que o poder dela era uma oração silenciosa e fiel. Então aqui mais um elemento que nós temos que nos atentar à nossa fidelidade, à oração. Por isso que nós precisamos rezar sem cessar, né? Diariamente, com fidelidade em Deus. Então a Elisa reservava cada dia 1 hora de adoração na sua capela, na sua casa. É outro elemento que nós chamamos atenção no nosso apostolado, no AME, pelos sacerdotes. Toda mãe espiritual deve ter o seu oratório, deve ter o seu cantinho em casa, de preferência, se puder, justamente uma capela, como a Elisa tinha, né? E nós ainda convidamos a todos a terem o Calvário, como nós temos aqui ao nosso fundo, né? Então, rezava ali por todas as vocações e pela sua família. Isso antes do matrimônio, né? E aí, quando ela se casa, Elisa faz esta mesma oração, oferecendo, olha aqui o elemento primeiro da nossa vida de oração, tudo a Deus, né? E oferecia inclusive os seus filhos. E assim foi, né? Elisa vai ter então aí 8 homens, serão sacerdotes, bispos, religiosos, né? As suas filhas também serão religiosas, né? Dos 14 filhos que ela teve. Então, nós vemos aqui o fruto, filhas, de fato, de uma vida recolhida, de uma vida de oração que nós precisamos. Então, para nós tocarmos um pouco, porque parece que falar das santas, né, estão tão distantes de nós, por isso que a cada terça-feira também nós estamos trazendo um testemunho. E hoje agradeço imensamente a nossa filha Josimere, que também é casada, também é mãe, é professora, né? Mas também aceitou aí, deu o seu sim ao chamado de Deus. E eu queria que ela contasse um pouquinho para nós como foi a descoberta dessa maternidade e como tem sido vivê-la também. Obrigada, filha. Dispõe, irmã. A senhora me ouve bem? Sim. Então, esse discernimento à maternidade espiritual aconteceu de modo muito gradual. E especialmente depois do que eu chamo de uma segunda conversão para a minha vida, né? Essa segunda conversão me veio com a maternidade biológica. Porque quando eu achava que amava a Deus, com alguns sofrimentos, né, que me aconteceram por meio dessa maternidade biológica, eu percebi, né, que eu não sabia o que era amar a Deus de fato, né? E enfrentando alguns sofrimentos e sentindo a necessidade de abraçar a cruz com resignação, né, a cruz diante de algumas situações com a minha maternidade biológica, eu então fui em busca, né, de entender realmente o que é amar a Deus de fato. E comecei pedindo muito auxílio a São José, porque numa fase muito difícil, né, de sofrimento mesmo, com a situação que vivia na minha maternidade biológica, eu só conseguia recorrer a São José. E passado alguns meses, né, eu assistindo o Padre Paulo Ricardo, me interessei por ler o livro de Santa Teresinha, que eu já conhecia, mas nunca tinha lido o livro dela, né, o famoso livro dela, História de uma Alma. E ali sim aconteceu algo muito diferente para mim, né? Ali eu comecei
a perceber que faltava um amadurecimento espiritual para mim, que faltava amar a Deus de fato, ainda não amo, mas estou em busca. E que faltava um crescimento espiritual e um amor à Santa Igreja que eu achava que tinha, né? Mas eu comecei a perceber que eu vivia mesmo meio que numa letargia espiritual, sabe? Então, foi um divisor de águas mesmo essa situação. E em meio a isso, uma amiga muito querida me falou do apostolado aqui na cidade, né? Me falou das atividades do apostolado. Eu não entendia muito bem quando ela explicava, porque é uma espiritualidade, né, que não é nova na igreja, mas que não é muito falada, né? Então eu decidi dizer sim ao convite dela, né? E comecei a participar das atividades do apostolado aqui. E mesmo sem entender bem o que era o apostolado, eu sentia que eu estava no lugar certo. Dentro do apostolado, nós fazemos muitos estudos, né, sobre a fé católica, orações belíssimas da Santa Igreja que eu não conhecia, conheci através do apostolado, orações que levam mesmo a refletir sobre o amor de Deus, né, sobre também a Virgem Santíssima. E fui, então, conhecendo esse mistério da oferta, né, que eu não conhecia antes, né, da oferta dos pequenos sacrifícios diários a Deus, né. Fui conhecendo um pouco mais sobre algo que infelizmente era muito pouco dito, né, nos lugares católicos que eu frequentava antes. E eu fui percebendo também a necessidade de um autoconhecimento também muito grande, né. Foi quando eu ingressei no vocacional, né, da fraternidade, e pude ter então essa oportunidade de me conhecer um pouco mais, né, de uma forma à luz da fé, né, e à luz dos ensinamentos da Santa Igreja. Muitas experiências fortes, assim, desde então eu tenho vivido, dentro do apostolado, dentro da fraternidade, muitos até nos próprios retiros, né, mas eu digo que aquelas que eu posso descrever, né, que foram muito profundas, todas decorreram dos estudos mesmo, dessas leituras dos estudos sobre a reparação, sobre os santos anjos, sobre Nossa Senhora, né, sobre a gestação espiritual, né, a Virgem Santíssima, que é um apostolado característico da fraternidade, e sobre a Beata Conchita também, que me tocou muito, né, o estudo que nós fizemos aqui há uns 2 anos, né, irmã? Então, esses estudos me causaram muita impressão na alma, né, uma impressão muito forte, e tem me ajudado nesse crescimento espiritual, tem me ajudado a compreender os acontecimentos da minha vida à luz da fé, né? E tem me ajudado também a amadurecer espiritualmente, né? E pessoalmente também. Uma frase da Beata Conchita, a senhora citou ela, uma frase que me marcou muito, é aquela que recolher-se é pensar em Deus constantemente. Dois desafios para os tempos de hoje, né? Recolher-se e pensar em Deus constantemente, né? 2 desafios colocados em pé de igualdade pela Beata, né? Como a senhora mesmo disse, eu tenho algumas ocupações, né? Uma vida certamente um pouco agitada, mas o apostolado, a fraternidade, me ajuda muito, né? Tem me ajudado muito a essa busca, né? A esse recolhimento, que realmente não é fácil, diante de tantas atividades, não é fácil, mas é possível, né? Para toda mulher, né, que quiser ingressar no apostolado, que quiser conhecer mais ainda a fé católica por meio desse apostolado, por meio da fraternidade, é possível, mesmo não sendo fácil, né? Então, diante disso tudo que eu relatei, há no meu coração também um sentimento muito grande de gratidão, né?
de gratidão a Deus, de gratidão à Senhora, de gratidão ao Frei, à fraternidade, né? Por todo o apoio, por toda a atenção, né? E pelo acompanhamento paciente dessa filha aqui, que ainda deseja caminhar muitos anos nesse apostolado e nessa fraternidade, se Deus quiser. Filha, queria que você falasse um pouquinho para nós, porque como eu disse, você é mãe, é professora, é mãe de uma criança pequena, né? Sim. E nós estamos falando de vida de oração, então talvez alguma das filhas que estão nos escutando hoje está pensando assim, mas eu não tenho tempo para me dedicar à oração, porque eu tenho criança, ou porque eu tenho ocupações do trabalho, ocupações da casa. E você citou muito bem, né, do que nos estudos são marcados por mulheres que muitas vezes são casadas e tiveram, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é ter uma rotina de oração diante de tantas atribulações, de tantos afazeres, de tantos compromissos e com uma criança pequena, ainda chegar ao nível de recolhimento, como você está colocando, né? E de uma vida de oração, de meditação. É como eu disse, é um desafio muito grande, né? Assim, é um constante recomeçar, porque tem dias que não é possível mesmo, tem dias que parece que as situações te engolem, te sugam, né? Mas aí você respira fundo e no dia seguinte dá certo, né? Depois pode vir alguma tribulação, você de repente precisa estar no hospital com a criança que está doentinha, ou de repente você precisa, né, desenvolver um trabalho que está ali em cima da hora, e aquilo ali consumir um pouco seu tempo, mas coloca o pensamento em Deus, né, procura refletir, né, sobre os ensinamentos da Santa Igreja. O máximo de vezes possível que puder ir à Santa Missa ajuda muito, né, durante a semana ajuda muito. Mas, assim, é um eterno, pelo menos especificamente para mim, tem sido um eterno recomeçar, né? É a persistência, pedir a Deus a graça, né, da perseverança, da persistência, porque realmente, com tantas atividades, às vezes é difícil mesmo, mas é como eu disse, não é impossível, né? De repente, um dia foi muito difícil, foi muito ruim, mas o dia seguinte vai ser melhor, né? Porque Deus, Ele sempre nos auxilia, Ele sempre nos ajuda, né? Ele sempre está conosco. E uma coisa que ajuda muito, mesmo diante dessas tribulações, procurar um jeitinho de manter aquele pensamento em Deus, como ensina mesmo a Beata, como eu citei agora há pouco, a Beata Conchita, né? É dar um jeito de manter o pensamento em Deus. No meu celular, eu sou devota da Sagrada Face, eu tenho imagem da Sagrada Face no meu celular, então, vez ou outra, eu faço uma prece olhando para o Senhor, né? Então, você buscar também recursos de trazer o seu pensamento ali para Deus, né? Para, em algum momento difícil, refletir, pensar nele e seguir adiante. Realmente não é fácil. Tem as situações diárias, tem a própria... o próprio temperamento, às vezes, de cada um, né? Pode precisar ali de um ajuste, né? Sei lá, de uma direção espiritual também, para amadurecer, para crescer. Realmente é difícil, mas é possível, né? E Deus vai podando, Deus vai cuidando, né? Deus vai ali aparando as arestas e ajudando sempre. Um ponto muito importante, né, filha, que é pensar que por mais que eu não consiga manter a minha rotina, né, da quantidade ou do tempo que eu consigo me dedicar para a minha oração, mas eu posso fazer de cada momento da minha vida uma oferta, né, breves momentos de união com Deus, né, momentos em que eu vou tudo me oferecendo, como a própria Santa Jacinta fazia, né? Não vou beber água pela salvação das almas, né? Então, estou ali no hospital com meu filho, ofereço pela salvação dos sacerdotes, né? Faço uma jaculatória, né? Mas não deixo
de fazer, né, o mínimo de algumas orações, né, no dia. Outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, né, filha, é sobre a própria percepção, assim, né? Como me sentir mãe espiritual e como exercer isso sobre o seu filho. Como eu disse, essa percepção foi acontecendo gradualmente, né? E, ao mesmo tempo, foi crescendo em mim uma necessidade, né, de fazer orações, né, de ofertar a Deus esses pequenos sacrifícios pela santificação das almas, pela santificação dos sacerdotes. E crescendo também, ao mesmo tempo, um amor e um pedido também a Deus para amar mais a Santa Igreja, né? Os mistérios da nossa fé, os sacramentos, eles, quanto mais você busca, quanto mais você mergulha, mais eles te alimentam, mais eles te sustentam. E aí você vai também, ao mesmo tempo, sentindo essa necessidade, né? Foi o que aconteceu comigo. Então, quanto mais ir buscando mergulhar nesses mistérios da fé católica, quanto mais ia buscando os sacramentos, mais eu ia percebendo que Deus me chamava, né, a amar mais, né, a igreja. E é uma graça, né, porque não é fácil, realmente, não é fácil, mas, como eu já disse, repetindo, é possível e é uma graça também, né, mesmo porque o amor, todo amor, né, vem de Deus. Então é uma graça mesmo. Sim. E sobre, dentro dessa rotina, desses afazeres todos, né? E tão jovem também, dizer sim, né, a Deus, nesse auxílio, como que você vê dentro dessa vivência, dessa experiência, o auxílio para com a sua própria vida cotidiana, né, materna. Então, como que eu vou conciliar a formação, preparar a aula? Então, se apostolar tem muita formação, irmã Tereza. Tem muita oração, tem retiros para serem feitos, né? Como que você vai conciliando tudo isso, filha? Ainda rezar, né? Pelo sacerdote e pela igreja. Então, procuro organizar minha rotina, né, de modo que eu consiga fazer todas as atividades, né. Como eu disse, às vezes eu tenho os desafios, né, e aí precisa se levantar, se reerguer e recomeçar. Mas eu procuro organizar minha rotina de modo a conseguir fazer todas essas atividades, né. Procuro me organizar, eu verifico a minha semana, os meus dias e procuro me organizar para cumprir as minhas tarefas. Então, eu deixo um dia da semana específico para as atividades, desenvolver todas as atividades que eu preciso desenvolver do trabalho. Outro dia da semana específico para desenvolver atividades de estudo mesmo do apostolado, né? Na verdade, tem 2 manhãs que eu consigo, em meia hora, fazer algumas leituras, e tem o sábado, que às vezes eu também uso para isso. Então, eu procuro organizar a minha semana assim, né? Um determinado dia é para as atividades extras do trabalho, outro determinado dia para alguns estudos do apostolado e da fraternidade. Às vezes eu preciso fazer troca de dia, mas são poucas vezes. Geralmente eu mantenho assim. Então, eu procuro me organizar desse modo para que também as coisas não fiquem atropeladas. Muito bom, filha, os elementos que você trouxe para nós, né? Esse amor à Santa Igreja é um dos pontos, é um dos adornos, né? Que nós podemos dizer também que a mãe espiritual precisa ter, né? Um grande amor à nossa Santa Madre Igreja, né? Para que ela possa entender o grande mistério que é o sacerdócio, a qual somos chamadas a sermos mães, né? De cada um deles. Depois a questão da rotina, da disciplina, né? De ter uma rotina, de ter uma preparação para a oração, né? Para o estudo, porque o estudo já entra um outro ponto importante que o seu testemunho traz para a gente, que é do conhecimento e do autoconhecimento, né? Então, se o autoconhecimento, inclusive, será um dos pontos que todos os manuais de espiritualidade nos apresentarão como
um elemento fundamental para a vida de oração, né? E o conhecimento, como diz os santos, né? São Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, eu só amo aquilo que conheço, né? Então eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer as verdades da fé, né? Da minha fé, eu preciso conhecer sobre a vida espiritual, por isso nós estamos aqui, né? Toda terça-feira meditando um pouco, porque é por meio desse conhecimento que também eu vou me conhecer e conhecer a Deus. Então, agradeço muito. Nosso tempinho aqui é curto, justamente para gerar essa fidelidade nos nossos corações. Agradeço a sua disposição, né, da sua família, a sua entrega. E também agradeço a cada uma que esteve conosco hoje, né, cada um que tirou um tempinho, essa meia horinha do seu dia, para nós falarmos um pouco sobre a vida de oração. E fica aqui o convite àquelas que querem fazer parte do nosso apostolado, quem está aí em Feira de Santana, o próximo à Feira de Santana, nós temos um grupo do AME aí, do qual a nossa filha Josi faz parte, e estaremos também aí em breve para o nosso retiro, que será lá, do nosso apostolado, e também aquelas que têm interesse de outras localidades, de fazerem parte, fica o convite de entrar em contato conosco. Gratidão mais uma vez, filha. Vamos fazer então uma oração. A filha Elisa está perguntando, fica gravado sim, filha, aqui pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube, para aquelas que querem acompanhar todas as informações que nós já meditamos aqui ao longo dessas terças-feiras. Então vamos rezar, entregando o coração de cada uma de nós, pedindo esta graça da nossa docilidade, para que nosso Senhor possa então cumprir o seu chamado em cada uma de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Beata Conchita, rogai por nós. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Gratidão, filhas, e quem quiser também pode ir deixando as suas perguntas para nós respondermos sobre todos os temas que já colocamos aqui. Santa noite, Deus abençoe. Amém.